alunos, eu sou o Lucas e o Miguel, a gente estudou psicodados, a gente deu aula a Aldo para cerca de 20 alunos, uma hora de aula, no período das 2h30 da tarde até as 3h. Devia ter tirado foto lá. Falando um pouco do que foi aplicado, a gente usou o método psicodado também do IAG, e ele é um método que vai focar em conceitos de tecnologia como algoritmo, lógica computacional, passando em atividades que parecem simples para os alunos. Então, é simples o que ele diz no slide. Eles basicamente tinham que fazer um passo a passo de como fazer cada ação, que pode parecer algo simples, mas é basicamente o conceito de algoritmo, né? Fazer esse passo a passo para chegar ao objetivo. Então, falando um pouco do que as crianças acharam, elas gostaram muito assim, das aulas que a gente fez, do que a gente passou para elas, principalmente quando era algum tipo de jogo, elas gostavam bastante. E a gente sentiu que elas aprenderam bastante também. Então, é difícil a gente entender como que elas conseguiriam aprender, mas eu acho que essas atividades a gente consegue mostrar um pouco, né? Então, aquela da foto mais à direita, por exemplo, mostra que elas estavam pensando de uma forma sequencial, com um passo a passo, assim, também um algoritmo. E, coisas desse tipo. E falando sobre o que a gente achou, foi bem desafiador, assim, principalmente no começo, porque acho que até a primeira aula foi a mais difícil, porque a gente chegou muito nervoso, não sabia como ia ser. Só que assim que a gente entrou na aula foi muito fácil, tipo, lidar com elas, que era uma grande preocupação nossa. E também passar o que a gente queria passar, né? A gente achou um método muito efetivo, a forma como ele é apresentado, o que as crianças podem absorver. Apesar de a gente ter achado também que tinha algumas coisas que podiam ser para umas crianças um pouco mais velhas, tipo algumas atividades específicas. E a gente também sentiu que a gente evoluiu bastante. Então, tem coisas que a gente olha no fim das aulas, lá para a sétima aula, a gente sentiu que a gente poderia ter feito diferente na primeira, ou até na entrega que a gente fez para você, a gente sentiu que a gente poderia ter feito algo diferente no projeto como um todo, né? E acho que essa pergunta que fala também Um pouquinho sobre esse projeto, foi um marco muito grande, pessoal, enfim, de toda a base teórica do professor, essa abordagem prática, escolar que foi ótima, assim, a equipe toda ajudou a gente, na primeira aula até o Lucas trouxe uma caixinha de som, que a gente colocava uma música, enfim, a gente não tinha, ele ajudou a gente, foi ótimo, as crianças foram super inteligentes, foi assim, super legal para eles, era um marco, da gente poder ver toda essa base teórica na prática, de poder aplicar isso para, enfim, área acadêmica para a gente, pessoal mesmo, sabe? Com certeza vai marcar muito esse momento da universidade para a gente. Então, obrigado a todos. Então, aqui uns depoimentos. Aqui por um eu não coloquei para a professora do aluno, mas a gente viu depoimento de 3 pessoas diferentes, né? 3 áreas. O educador, que no caso é o Lucas, né? Então, ele destacou muito sobre como esses conceitos, esse método ele pode ser aplicado no dia a dia das crianças como conceitos tecnológicos, não precisam ser necessariamente feitos no computador para passar para as crianças, né? A professora também ela destacou muito sobre a criatividade das aulas, como que não é algo simples, que simplesmente a gente vai passar os slides e as crianças vão aprender. Então a gente consegue, de forma prática, prática realmente, a gente conseguiu passar isso para as crianças. E as crianças a gente foi o depoimento de cada um. E para ficar mais ou menos o que elas falaram, eu destaco muito que elas agradeceram muito a Unicamp, que elas gostaram bastante das aulas. Elas sentiram que elas aprenderam bastante também, eu vi muito isso nos depoimentos. E elas realmente gostaram muito, então elas ficaram perguntando se a gente ia voltar no resto do ano, ou talvez no ano que vem. E eu creio que foi isso. Né? É isso? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor que veio. Bom, gente, nosso projeto foi o Unidex, a gente comentou no início, né? Nós trabalhamos com o segundo ano do ensino fundamental, no Colégio Aldo. E aí, a gente vai contar com mais ou menos 20 alunos, e a gente teve um período de 8 semanas, né, para fazer as
Bom, o método que a gente utilizou também foi de atividades desplugadas, que foi, vocês podem ver que era uma vez, que é um pouquinho relacionado também. A gente praticamente fez quase as mesmas atividades que do grupo anterior, aplicando para essa classe, claro. Só algumas diferenças que a gente fez, mas era sempre para agregar nas turmas, porque, como vocês sabem, elas são agitadas mesmo, então, tipo, a gente tinha atividades que não tinha como fazer com elas. Nossa, a última aula nós passamos sufoco, que era Scratch, foi sufocante, viu? São bem agitados mesmo. Então, a gente praticamente utilizou esse método de ensino, a gente sempre tentando montar os métodos em cima das aulas, em cima dos alunos, para eles aprenderem e entenderem dinamicamente como funciona o computador, como o computador reage, forma e cria. Então, basicamente foi esse nosso método. Pode passar. Agora minha vez de falar um pouquinho. Os alunos se demonstraram bastante participativos nas atividades. A gente teve algumas dificuldades com alguns alunos, inclusive tinha alguns alunos com necessidades especiais na aula, então a gente tem que trabalhar em torno disso. A gente teve muita dificuldade com alguns alunos que eram meio competitivos, alunos que perdiam a vontade de fazer no meio da atividade, aí tinha que chamar o aluno de canto, aí chamar o acompanhante do aluno, né? A gente teve algumas dificuldades com isso. Mas todos os alunos fizeram avaliações positivas sobre as atividades, eles se divertiram bastante, riram bastante. Eu mesmo ganhei de presente de uma das aluninhas um desenho de um patinho, tá? Muito bonitinho. Alunos, eles pediram que tivessem mais elementos externos, eles gostariam de brincar mais fora, eles queriam que a gente tivesse dado mais aulas nos computadores. A gente acabou focando mais nas atividades do papel mesmo, porque é mais fácil de manejar para os alunos, né? Porque tendo vários computadores ligados, é muito difícil a gente poder acompanhar todos. E o conteúdo da aula acabou ficando meio disperso, isso mesmo. A gente teve muita dificuldade em atividades que envolviam matemática. Teve uma, principalmente, que a gente fez, que era dominó. A gente fez um dominó binário. Muitos alunos tiveram dificuldade nessa atividade, porque, principalmente, a conversão na sua cabeça de você fazer dos números para o 0, 1, 0, 1, acabou sendo bem difícil para eles. Um aluno que se deu muito bem, na verdade, foi o Pedro. Ele, de primeira, decorou a tabela e conseguiu fazer todo o dominó. Aí ele ganhou e falou que não queria mais jogar mais, porque já estava feliz já. Foi isso mesmo. A última atividade, a gente foi só a última atividade, né, que foi Scratch. A última atividade foi Scratch nos laboratórios, foi muito bem desenvolvido, tiveram dificuldades, mas no final a gente conseguiu. Conseguimos. Ficamos sem voz, mas conseguimos. Basicamente, na parada geral, a gente aproveitou essa oportunidade para, acho que, desenvolver tanto a nossa conversação, tanto o nosso conhecimento um pouco básico, mas principalmente para entender como é que funciona a base do ensinamento, da programação em si. E é basicamente isso. Foi muito bom a ajuda do Lucas no começo das aulas, a gente teve muita dificuldade, mas com o passar das aulas a gente foi se adaptando às crianças, se adaptando ao conteúdo em si, foi mudando. A gente pegava uma atividade, alterava da maneira que a gente queria. Assim foi, a gente conseguiu dar muito bem. Se alguém quiser fazer algum depoimento, algum professor que tenha acompanhado a gente, alguém da plateia, alguém quer, senão a gente fala que vocês querem falar. Vai que alguém da plateia. Deixamos isso aqui para alguém. Deixamos para alguém, se alguém quiser. Não, foram excelentes. Eu sei que foi desafiador, né? As crianças todas agitadas, se adaptar com a realidade da mudança, mas vocês conseguiram cativar ali eles, trazer para perto, que acho que é o desafio maior. E foi muito benéfico, né? Para a escola, a gente sempre foi ali se ajudando. Uma das coisas que vocês colocaram que é importante é a questão da inclusão. A gente sabe que tem alguns alunos com autismo, né, com deficiência aí, e foi um desafio para vocês ali ter que lidar, né, com a turma também e com eles ao mesmo tempo, mas foi muito enriquecedor, vocês estão de parabéns. Só acrescentar também, né? Teve um momento que vocês falaram que quase perdeu a voz, mas tudo bem, imagine assim, é cansativo, mas guardem para vocês, os outros grupos certamente, o impacto, quanto vocês estão marcando a vida dessas crianças. Então, também agradecer ao Lucas, na fase inicial, agradecer ao Lucas por toda essa articulação. Mas, assim, que vocês gravem isso, a nossa gratidão e alegria e respeito pelo trabalho, por isso. O impacto que vocês fazem na vida dessas pessoas é difícil mensurar. Então... E é o impacto que eles fazem pra gente também, porque a gente aprende muita coisa com as crianças, a gente, principalmente controle de paciência.
Vocês lembram? Aí vocês lembram? Mas, Mas, brincadeiras à parte, a gente aprende muito sobre como tratar os nossos, mesmo sendo uma criança, adaptação de linguagem, brincadeira, trazer sempre o lado mais lúdico, explicação da maneira mais calma possível, controle de voz, presença. Acho que tudo isso são coisas que a gente pode aprender de um jeito muito prático, assim, se não fosse uma vivência com crianças, seria uma vivência completamente diferente. Então acho que agregou muito pra gente também, não só pra eles. eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o desafio, né? Porque de início eu era quarto ano, quinto ano, aí... Foi baixando, Não, aí eu falei pro Lucas, mas esse horário eu não tenho quarto e quintos anos, eu tenho só segundo. Tenho 2 de terceiro, mas se eu der para as 2 de terceiro à tarde, eu quero dar para as 2 de manhã. Aí, nossa, no segundo ano, será que ele... Falei, Lucas, pede pra ele, conversa com ele, né? Porque assim, foi um desafio para todos, né? Eu como iniciante, né? Então, ainda bem que tem a Paty lá, que já, né, domina. Mas assim, foi um resultado fantástico, né? Foi muito bom, então a gente se sentiu assim, muito honrado por vocês terem aceitado nesse desafio, porque foi mesmo. A gente sabe que essa idade é uma idade que, né? Então, assim, mas assim, eles esperavam ansiosamente pelas terças-feiras. Então, para eles foi muito, né, é marcante, vai ficar mesmo, como eles disse, marcado por essa vida. Então, vocês fizeram a diferença na vida deles. Nós ficamos muito felizes. Com certeza isso vai estar Com certeza. Depois, se quiser ser voluntário lá, tá bom. As portas estão abertas, tá? Aí tem essa possibilidade de Pois você é. dar testado de horas de atividade para os alunos que quiserem fazer no segundo semestre. Muito bem-vindos. Aproveite, está próximo de vocês. Parabéns para eles. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Karen. Meu nome é Natália. Meu nome é Lucas. Meu nome é Beatriz. E hoje a gente veio falar um pouquinho mais sobre onde tudo começou, que a gente deu as aulas para a Escola Aldo, onde nós fomos muito bem recebidos pelo Lucas, que está aqui presente hoje. As nossas aulas foram aplicadas para a turma do segundo ano do Fundamental. Foram das terças-feiras, da 1h30 às 2h30. Ao total, foram 6 aulas de 1 hora cada uma. Cada aula contou com mais ou menos 18 crianças presentes. E uma coisa muito engraçada foi que a gente teve que lidar com isso, foi que a maioria das crianças ainda não eram totalmente alfabetizadas. Então, o nosso método ele foi divulgado por conta das crianças elas não serem alfabetizadas. Então, a gente aplicou o conceito sem utilizar o computador, apesar de eles quererem muito, eles ansiosamente quererem buscar por computador. A gente tentou transformar isso em trazer tabuleiros, como o Lucas tinha falado, trazer um papel e tentar fazer eles se inserirem ali. Então, a gente trouxe temas complexos até, a gente trouxe temas de algoritmos, raciocínio lógico, código binário, código Morse. Foi citado aí sobre dominó, inclusive, a gente apresentou tabelas que eles iriam convertendo, que a gente sabia que era um assunto assim a mais, né? Então, todos os assuntos a gente foi adaptando para a gente conseguir fazer de uma forma que eles entendessem, fazer de uma forma que ficasse compreensível para eles e também trabalhar essa questão do raciocínio lógico. Então, ao mesmo tempo que eles estavam ali vendo a tabela, eles convertiam o número. Então, eles estavam vendo o número dominó, eles olhavam a tabela e convertiam esse número, por exemplo. Então, apesar de ser conceitos assim, um pouco mais avançados, a gente sempre buscou trazer esses conceitos de uma forma mais acessível para eles. Bom, a avaliação das aulas foi feita de maneira contínua e próxima por meio de observações e escutativa durante as aulas. Então, a gente buscou ver individualmente como cada criança estava se relacionando com o conteúdo que foi dado na sala de aula e com a atividade que a gente propôs. E, apesar de a gente não ter muitos registros escritos por conta da alfabetização das crianças, a gente compreendeu a avaliação delas por meio de registros orais, da solução que elas estavam dando para as atividades que a gente propôs. E, bom, como resultado, na maioria das aulas, não, em todas as aulas, na verdade, as crianças, elas se demonstraram muito entusiasmadas em participar e estar ali na atividade, em sala de aula, e demonstraram também muita compreensão do conteúdo que estava sendo dado, mesmo que cada uma tivesse
seria o seu nível de aprendizagem. Como eu falei, elas estavam muito entusiasmadas em participar e ao final de cada aula, elas todas demonstraram ter gostado muito da atividade que foi dada. E como resultado de aprendizado disso, a gente consegue tanto observar os resultados nas próprias crianças, mas também na gente. Como todos os outros grupos falaram, a gente teve bastante dificuldades. Por exemplo, o Lucas, quando ele chegou e foi apresentar as crianças pra gente, ele falou assim: se gaguejar, perde a credibilidade. E aí a gente já estava ali com aquele Então a gente já estava ali com aquele medo. A gente tinha lidado com crianças antes, tinha os nossos primos, irmãos, só que uma sala de aula foi uma experiência muito diferente, né? Mas a gente conseguiu ver, como a Natália falou, no final de cada aula, como que as crianças elas chegavam na aula com aquele desânimo, né, de ter alguma aula, mas eles saíam realizados por ter aprendido alguma coisa nova e também por ter ali naquele momento reunido com os outros alunos para fazer alguma outra coisa. Então a gente teve que adaptar esse conteúdo porque elas não foram totalmente alfabetizadas, mas a gente saiu com a certeza desse projeto, que mesmo as crianças, mesmo elas não sendo alfabetizadas, elas conseguiam sair daquela sala de aula sabendo o que é um algoritmo, o que é um código binário, coisas um pouco mais assim da nossa área de tecnologia que foram aprendidas a elas, foram ensinadas a elas desde pequenas, né? E, bom, esse foi um dos nossos resultados de aprendizados. A gente trouxe também essas imagens, assim, inclusive essa segunda imagem aqui, foi no dia que a gente foi embora, a gente foi andando pelos corredores e elas iam abraçando atrás. Inclusive, no último dia que a gente deixou pra falar no final, que seria a última aula, e aí foi a única vez que eu vi elas em completo silêncio. O clima caiu, a gente falou, é a última aula, eles ficaram isolados. E assim a gente tem um impacto que ficou tanto na gente, como a gente teve que aprender muito mais assim como lidar com as crianças, e também a gente em equipe, mas também a própria professora disponibilizou um depoimento pra gente, falando basicamente que ela estava muito grata pela disponibilidade que a gente teve em ensinar os alunos e pela responsabilidade que a gente teve em assumir isso. A nossa turma ela não era uma turma fácil de lidar, assim como as outras turmas dos outros grupos também não eram, mas a gente teve essa responsabilidade, a gente teve a capacidade de colocar a nossa didática de uma maneira que as crianças entendiam e ficassem interessadas sobre o assunto, né? Então, basicamente a professora, que foi a principal pessoa que deu esse feedback para a gente, elogiou bastante nosso entusiasmo para dar essas aulas e também como que a gente adaptou todo o conteúdo divulgado para ensinar as crianças, né? E para encerrar a nossa apresentação, eu deixo para vocês essa foto que a gente tirou no último dia de aula com todas as nossas crianças. Ficou aqui uma lembrança de como que foi esse projeto, como que foi reconfortante e muito feliz de ter essa experiência. Muito bom que essa disciplina teve essa experiência, trouxe essa experiência pra gente e a gente ficou muito feliz e também saiu depois desse projeto com a sensação de dever cumprido. E é isso que nós apresentamos para vocês hoje. Muito obrigado. Boa noite. Hoje eu vou falar para vocês o que foi o projeto da gestão de projetos. Só para falar um pouquinho, eu não sou do Brasil, então eu peço desculpas pela minha língua, porque foi um pouco complicado aprender a língua nova em 3 meses que eu já vou aqui ficando, né? Então, foi um desafio, um reto muito estranho, porque, tipo assim, se já de por si ensinar para as crianças é uma dificuldade, imagina você que não fala a língua, né? Mas não tem problema, meu grupo somos... Não é você não, Code Clube? Sim, mas não é nosso. Não é apresentação. Bom, você então fala, esquece o slide, fala um pouquinho sobre o projeto. Eu enviei um correio para você personal, um link do carro. Gente, vamos. Você quer falar ou você prefere sair depois de jantar? Não tem problema. Fala. Então, a gente no início éramos 4 pessoas, então 2 delas falávamos espanhol, eu sou do Peru, meu colega, que agora ele tem outro exame, só que ele está lá
a escolinha, a gente compartilhou com os meninos do 4º ano. Eu vou tentar ler de aqui o slide para guiar um pouquinho. Eu sou a Clara, sou a Paraíso e a gente tinha que ensinar eles o Scratch. Para minha boa sorte, eu aprendi o que era o Scratch quando tinha 9 anos, só que agora que é mais fácil porque está na rede, né? Então já não tinha necessidade de instalar no computador. Então, o primeiro risco foi resolto, que era o problema da rede. Depois, a justificativa e nossos objetivos era introduzir o conceito da programação de um jeito um pouco mais fácil, incentivando as crianças para fazer de um jeito de jogo. Além disso, a gente, como eu pago o curso de engenharia e meu colega também, lá da Colômbia, então a gente tentou introduzir para eles um conceito um pouco mais matemático, porque o Scratch tem muito o que é matemática, o plano cartesiano, só que de um jeito um pouco mais fácil. Então a gente ensinava para eles com uns exemplinhos cotidianos e em troco eles ensinavam para a gente como que a gente tem que falar corretamente. Porque mesmo assim que a gente tentava falar com eles, a gente vai ter erros, né? Então eles corrigiam como que a gente tinha que falar do jeito correto. Então era umas trocos de assim. Então, mas além disso, a gente pesquisou no YouTube, que é a mina do ouro, como que vamos fazer o Scratch. Porque se você vai ensinar, você tem que saber. Porque pela educação das crianças, que é a coisa mais importante daqui uns 10 anos para depois. Então a gente viu uns videinhos no YouTube, uma lista deles, 21 vídeos. Acho que foi perto de 5 ou 7 horas, para eu ser muito honesta. Eu já tinha sabido, mas com essa guia a gente o que utilizou foi, tirou os conceitos mais importantes, que foram entre eles os condicionais, e claro que está o desenho e a criatividade dos personagens, que foi o que causou mais motivação para eles para continuar a aula. Claro que está que a professora que era que ajudava para nós, ela tentava acalmar a turma, só que a turma era muito boa. Acho que a turma foi uma bênção de Deus que literalmente fez tudo mais fácil pra gente. Eles eram muito fáceis de ensinar e além disso ficavam muito curiosos e entusiasmados com que existiam mais línguas, não só o português. Porque uma das reações foi, se vocês não falam português, o que vocês falam? E a gente tipo assim, espanhol. Ah, espanhol! Mas para as mulheres, nem sequer tinha a ideia que existiam mais línguas que não foram português. Então foi muito engraçado para nós e para eles também. Para o planejamento, a gente utilizou o que era o Meet e o WhatsApp e o tradutor, Google Translator, claro que é, para a planeação e a comunicação. E, bueno, o escopo era que eles fizeram um projeto, um joguinho que é da serpente, que a serpente tinha que perseguir e quando a serpente chegasse para o objetivo, ele ia crescer, ia ser acrescentado, ia ser mais maior, né? Esse era o objetivo ao final. Que a gente tem essa prova mais no drive do projeto final, só que aqui só falaram que a gente tinha que ter só 5 slides, né? Então por isso. Então, vou falar que o que é o mais importante de uma gestão de projetos, que é claro que é o cronograma, só que bajo uma visão de gestão mais ágil, o cronograma vai mudar muito, que é o que aconteceu muito para nós, porque na primeira vez que a gente foi, tivemos um problema com o horário, então a gente não pôde combinar, mas depois a gente arrumou tudo isso, então o primeiro erro foi resolto, o risco foi resolto. Segundo risco, a gente não fala. E acho que a probabilidade de não se entender era muito alta e o impacto era muito alto ao mesmo tempo, porque as crianças têm que ter uma mensagem do que a gente tem que aprender, ensinar para eles. Mas no final, na realidade, quando a gente aplicou, não foi muito ruim. A gente conversou com uma professora que sempre falava nas aulas e ela falou que mesmo assim que a gente não falava, a gente conectava muito bom com as crianças. E ao mesmo tempo, a mensagem dava-se para entender. E a gente
aceitou isso quando eles fizeram os projetos sozinhos, quando eles criavam, quando eles falavam pra gente. Então, as coisas mais complicadas que eram isso e a comunicação foram um problema só ao início, mas depois as coisas foram se arrumando sozinhas. Os resultados das oficinas, além de ter uma bonitinha conexão entre eles, entre a gente, foi que a gente tentou fazer uma participação muito proativa com eles. Não só ficar nas computadoras, né? A gente também fez joguinhos antes do computador, na parte da diante da aula, da sala, para conhecer mais eles. E agora eu sempre, quando estou caminhando pela rua, eu vejo um deles e eles se lembram de mim. E é muito engraçado, muito fofo ao mesmo tempo e muito reconfortante, como meus colegas falavam antes. O reconfortante que quando você fala e ensina e transmite uma mensagem para um menino, a retribuição que eles têm para você, né? E as lições aprendidas, necessidades de adaptar os conteúdos, que não é só falar como se eu falasse para vocês, é falar para crianças. Então tem que ter outro jeito para falar para eles, não é a mesma coisa. Que além disso também foi um reto, só que não tem uma coisa que o YouTube, o ChatGPT e o Google não saibam e eles podem te ajudar ao mesmo tempo que os professores. E entre o grupo, sempre temos um jeito para resolver o problema. E ao final eu não posso ensinar as fotos porque o slide está pequenino, mas pelos comentários que a gente teve pela professora e pelas mesmas crianças, acho que deu um projeto certo e obrigada pela oportunidade que estou tendo de falar em frente de vocês, que na verdade estou muito nervosa. Mas foi uma experiência muito gratificante e além disso é um excelente jeito de pôr em prática tudo que se vê na teoria. E porque na teoria se pode supor muitas coisas, mas na prática e com esse tipo de riscos, nossa senhora, foi um reto, mas foi muito legal. Eu adorei. Muito obrigada. Certo, boa noite. Nós somos o grupo Nova Página e a nossa atividade principal foi fazer correção de redações do sistema prisional. Por isso a gente acabou também tendo um slogan do nosso grupo, que é Educação que Liberta. Falando um pouco sobre a nossa metodologia, ela é muito simples. Como primeiro passo, a gente teve uma capacitação, como se fosse um curso, uma terapia com a senhora Ivete aqui, e ela ensinou vários conceitos para a gente sobre reflexão, sobre humanidade, sobre força, energia interior, e essa capacitação também é passada para os detentos, e a partir disso eles escrevem as redações deles, com as reflexões de vida, com as reflexões do que eles querem para o futuro. E a nossa atividade foi corrigir essas redações, considerando as reflexões que eles fizeram, a autenticidade dos textos deles. Então, para isso a gente acabou usando a plataforma digital da ONG, que é uma plataforma muito boa, muito fluida, então a gente não teve nenhum tipo de problema com isso. E alguns dados sobre o nosso projeto são: nós tivemos 7 redações corrigidas, do período do dia 14 de março ao dia 27 de maio, e a nossa carga horária do grupo todo é de 133 horas, desde reuniões, desde programação, as capacitações e as correções das redações. Bom, o processo da redação, da correção da redação também é muito simples. A primeira etapa é fazer uma transcrição dos textos. Então a gente faz o download da imagem da redação na plataforma e faz a transcrição digitando e dá um feedback sobre o que o detento escreveu. Então a gente dá um elogio, dá uma sugestão e faz uma pergunta para ele poder refletir um pouco mais. E o diferencial de todo esse processo é respeitar a autenticidade do detento e também a orientação pedagógica que eles recebem para fazer isso. Aqui era a tabulação das avaliações e como a gente considerou os dados dos detentos sensíveis, a gente trouxe um feedback fornecido para a gente e isso mostra para a gente como a ONG é empática e sensível e isso incentivou a gente também a corrigir cada vez de forma mais eficiente e mais
trazendo tipo, uma demonstração de como esse projeto é importante para a sociedade. Que, como a Ivete falou, diminui de 30 para 11 a regressão, que é bastante coisa. Aqui a gente trouxe um compilado das lições aprendidas, então os desafios que a gente enfrentou, a caligrafia legível em alguns momentos, respeitar o limite de 3 linhas, que a gente queria falar muito sobre as redações, a gente queria dar um feedback repleto, completo, né, sensível, e a gente tentou se limitar a isso. E um dilema foi corrigir ou manter a autenticidade em alguns erros ortográficos, e uma reflexão foi sobre a importância de garantir a dignidade por meio da educação. Esse misto de emoções demonstra como esse projeto é importante e como ele mudou a nossa vida, e particularmente eu quero fazer cada vez mais e mais voluntariados. Por fim, a gente queria agradecer a Ivete, né, por toda a paciência que ela teve com a gente, todo o conhecimento e todas as reflexões que ninguém falou, porque foi uma experiência muito legal poder corrigir e poder ajudar essa causa. E é isso. Se alguém tem alguma dúvida ou algum feedback, a Ivete. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Não, deixa eu só comentar uma coisa que eu comentei com o Marcos e não comentei com vocês. A gente trabalha muito universitário, né? Muito. Pela primeira vez os universitários no Rio chegaram, mas a plataforma é aberta, a gente precisa de muito voluntário. São 40 mil pessoas escrevendo num garrancho, né? Porque a população presa mal tem ensino primário, né? Agora, pela primeira vez eu vi alunos chegando e na hora da história, a gente tem uma historinha que é muito fofa. Nosso projeto de contação de história, né? O aprendizado é feito através de contação de história, né? Essa busca interior é feita através de contação de história. Uma história que a gente tem, os professores odeiam, é uma história seguinte: é um papagaio que está numa gaiola, aí ele ensina tudo para os 2 papagaios. Ensinou física, leis de Newton, e o papagaio sabe até cantar, então cantar músicas de Mozart. Um belo dia, o dono do papagaio que ensinou tudo para eles morre, aí a família resolve soltar o papagaio. Quando solta o papagaio, essa história é uma boa para a história de Rainha, né? Quando solta o papagaio não sabia voar. E aí eles vão para fora e encontram outro papagaio. Ai, a gente sabe tudo, a gente é tão esperto, a gente aprendeu tudo, a gente conhece tudo. Aí o outro papagaio olha e vê que tem um gato subindo. Vocês sabem voar? É claro, desde Newton, a asa, a vento que bate assim. Não, estou falando voar mesmo. Não, voar a gente não sabe. Então vocês não aprenderam o essencial, que é sobre vocês mesmos e a sua própria natureza, né? E o outro papagaio se arranca e os outros são devorados pelo... Um dos seus alunos aparece na aula com um papagaio que tinha acabado de achar na rua. Então, papagaio da história, Então, quer dizer, eu vi coisas assim que são assim muito pouco usuais entre os alunos da Unicamp, né? Mas isso mostra um pouco que eles não esperavam um papagaio assistir a aula, né? Então agora só falta ensinar ele a aprender a voar. E o papagaio dele não podia voar porque estava machucadinho, ele achou na rua. De qualquer forma, isso mostra como a relação, apesar de ser uma relação 100% virtual, diferente de vocês, né? Foi uma relação muito íntima, né? De agarrar, de se sentir. Eu falei que eu vou chorar mesmo. Tchau, acabou. Pessoal, a gente é o Grupo Rosa Negra, eu sou o Gabriel. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Adriano. Eu sou o Caio. Eu sou o Samuel. Então, a gente também fez o nosso trabalho com a ONG Palavras da Paz, para dar um contexto sobre a fundação. Então, existe a Fundação Brainrot. Brainrot é uma pessoa, ele é um morador profissional. É como se fosse um Gandhi dos tempos modernos. Ele já até foi nomeado embaixador da paz. E ele tem, essa fundação, tem vários programas de ajuda humanitária ao redor do mundo. Muitos países ele já tem a atuação deles. O nosso programa específico foi com a ONG Palavras de Paz. Então, essa ONG ela tem essa missão de transformação social e passar a ideia do Brainrot de palavras de paz, paz interior,
No caso, ele tem várias vertentes de atuação, então tem comunidades carentes, presídios e universidades. No nosso caso em específico, foi para presídios que a gente fez. Agora a parte da aplicação, como entramos nessa parte do projeto, basicamente fomos submetidos a um curso preparatório um dia, e a gente via os conteúdos que os internos iriam ver, e depois a gente era avaliado para ver se a gente compreendeu e estava preparado realmente. Após isso, a gente era inserido na plataforma do Palavra de Paz, recebia os formulários dos internos, e com isso a gente transcrevia o que eles falaram para entrar para a parte online, e também dava avaliação sobre o que eles fizeram e se eles realmente entenderam, enfim. Bom, eu acho que é importante também destacar e parabenizar a organização que em todo momento do processo ela estava junto com a gente. Então, mensalmente, eles mandavam feedbacks das nossas correções, a gente estava tudo bem, se não estava, tinha alguma coisa para ajeitar. E também tinha um grupo no WhatsApp, que eles, tipo, quando a gente tinha qualquer dúvida, a gente podia mandar lá. Então, todo momento no processo, eles estavam lá para ajudar a gente, se a gente tinha alguma dificuldade na plataforma, a gente conseguia acessar. Então, isso foi muito bom, muito legal e ajudou muita gente. Quando sendo dados os objetivos do meu projeto, inicialmente a gente já planejava em torno de 3 redações com o grupo, né? O grupo inteiro de 3 redações. Mas ao longo do projeto, a gente foi estabelecendo uma boa relação com o pessoal da ONG, né? Através das aulas preparatórias, como a gente falou, ou até mesmo pelo grupo do WhatsApp. E isso fez com que a gente continuasse corrigindo as redações, mesmo depois de ter batido a meta, que era 10. No final, totalizando um total de mais de 40 redações corrigidas, o que é um número bem maior do que era planejado. Bom, falando sobre nossa perspectiva, a experiência, ela no geral ela foi bastante reflexiva e tocante, desde o momento que a gente teve o treinamento até o momento que a gente teve o processo de corrigir as redações, porque a todo momento a gente estava sendo contextualizado sobre palavras de paz, empatia, amor, autocontrole, escolha, seja bem ou mal. Então a gente todo momento estava sendo contextualizado e a gente também foi muito tocado emocionalmente, porque no processo da correção das redações, dessas pessoas que estão em situação de prisão, elas normalmente são deixadas de lado pela sociedade, são ignoradas, mas a gente vê que a ONG Palavras de Paz, ela acabou vendo esse tipo de pessoa nessa situação de prisão e acabou enxergando uma nova oportunidade, uma nova chance para essas pessoas, para ter uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva. E em cada correção que a gente corrigia, a gente percebia que eles absorviam os conceitos do jeitinho deles, né, mas absorviam os conceitos que eram passados para eles. E a gente notava claramente uma mudança de perspectiva de vida e uma vontade de aplicar os conceitos que foram ensinados para eles. Então a gente claramente, em cada redação, a gente conseguia ver a evolução que cada pessoa tinha. E a gente via também que não somente a evolução de mente eles tinham, como eles também tinham a vontade de aplicar tudo que foram ensinados para eles. Então foi bem tocado emocionalmente para nós, porque a gente vê que essas pessoas, elas além de receberem uma segunda chance, elas também tinham a vontade de aplicar essa segunda chance para fora na vida delas, assim que saísse da situação. Por exemplo, um exemplo meu é que nas minhas posições eu ouvi bastante a palavra aprendi e encontrei. Então a gente percebe que eles têm uma visão que eles realmente podem melhorar como pessoas no geral ao ter esse contato com essas palavras de paz, empatia, amor e etc. Agora a gente gostaria de os depoimentos, considerações da parte da ONG mesmo, aproveitando que a Ivete está aqui. Vocês querem que eu chore, né? Eles insistem que eu chore, né? Gente, ó, não precisa dizer alguma coisa? Não, muitos receberam o certificado de gratidão, né? A cara dele. Então, nossa profunda gratidão. O trabalho que vocês fizeram, só para vocês terem uma ideia, a gente está hoje com 450, até vi, tá? 450 reflexões pendentes de avaliação. Vocês zeraram as avaliações em 2 semanas, né? E vocês fizeram isso com cuidado. Por que a gente estava perto de vocês o tempo todo? Porque vocês estavam dando devolutiva o tempo todo. Sabe, a gente via que vocês estavam fazendo rodadas. E isso para a gente é muito importante, porque a gente trabalha com a Secretaria da Administração Penitenciária e trabalhamos com o Tribunal de Justiça. Então, todas as nossas avaliações não podem ser... me chama a gente.
né? E é um risco que a gente não pode ter de tomar uma bronca de um juiz, né? Proteção do apenado, sabe? Então, a gente toma muito cuidado com isso, por isso que a gente acompanha bem de perto. Mas vocês foram maravilhosos. Nossa, eu quero mais. Eu quero mais vocês lá, né? Independente da história do papagaio, eu quero mais. Não precisa nem trazer o papagaio. Então, a gente agradece de coração novamente pela oportunidade também, porque a gente também conseguiu aprender muito e por todo o apoio de vocês. A gente agora está mudando, contei para o professor Marcos, a gente está mudando o esquema para fazer um acompanhamento maior até. Porque a gente achou que apesar de a gente estar muito junto, vocês precisavam de mais atenção até do que a gente podia dar, né? Então, quer dizer, a gente está se aprimorando para o ano que vem, quem sabe, o professor Marcos dá a oportunidade de novo, né? E a gente poder dar até mais atenção, porque a gente sabe que faz a diferença, né? Se a gente não fizesse a diferença, a gente não estava em 40 mil pessoas, né? Os caras já tinham cortado a nova, já fazia tempo, né? Então a gente sabe que faz a diferença para os alunos também, né? Que é uma realidade muito diferente da realidade da faculdade, né? Então, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E é muito bom estar com vocês aqui, nossa senhora, né? Porque como o trabalho é virtual, né? Então a gente olha e fala, ai meu Deus, olha ele aí, né? Então é bem, bem bacana mesmo, muito bom estar com vocês mesmo. Então, boa noite pessoal, nós somos o Front Educa, eu sou o gerente representante do Front Educa, o grupo ficou responsável pela parte da interface gráfica do aplicativo. Eu sou o Carlos, né, do grupo Agile Devs, que foi responsável pela parte tanto de modelagem de banco de dados quanto pela parte do back-end do aplicativo. Bom, então acho que falar sobre o nosso projeto sem falar sobre a rede brasileira é quase impossível, né? E para falar sobre ela, a gente primeiramente tem que entender o que é a aprendizagem criativa. Então, a aprendizagem criativa basicamente uma forma de educação não convencional que promove a imaginação, promove a criatividade e, acima de tudo, como objetivo, tem aumentar o apreço pela educação dos alunos. Né? Então, a partir desses fundamentos, né, e juntamente com a Fundação Lehman e com o MIT, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa nasceu e tem como objetivo juntar, fazer as conexões entre educadores, entre empresários, entre artistas e principalmente entre jovens e pais, que todos eles têm como denominador comum tentar trazer uma melhor educação para o Brasil. Então, sobre a proposta do aplicativo, nós tivemos como documentação de apoio um trabalho feito por grupos de turmas anteriores dessa disciplina. Então, eles que fizeram a parte de coleta dos requisitos, o que a rede precisava, eles que fizeram um mock-up da parte da interface gráfica que a gente seguiu, e a partir disso a gente implementou um produto mínimo viável, que era o que dava para implementar no período de 2 meses. Então, como a Janine falou, era ali uma base, né, para o aplicativo, e o objetivo é facilitar a comunicação e o compartilhamento de conteúdo educacional, permitindo aí que os usuários eles criem, gerenciem e interajam com publicações educacionais. Sobre as funcionalidades definidas, né, no MVP, no produto mínimo viável, na parte de usuários, dá para fazer o cadastro e a autenticação do usuário, e tem também uma confirmação de conta para usuários menores de idade. E nos tipos de publicação, nós temos as atividades educacionais, os estudos pedagógicos e os eventos acadêmicos, e cada um desses a gente consegue criar e visualizar no aplicativo. Então, sobre o front-end do aplicativo, ele foi desenvolvido no framework Flutter. Ele segue, como eu falei, um mockup que foi feito no Figma, e ele foi ajustado, a gente teve que criar algumas coisas que não tinham, sob demanda, né, conforme a gente falava com o Flávio, que é o representante da rede. E sobre o back, né, falando um pouco de tecnologia, já que é a capacidade de tecnologia, né, a gente fez com uma linguagem para Node.js, que é bem comum, né, e não vou explicar muito bem a fundo esses outros 2 termos, mas significa que a gente tentou fazer da forma mais escalável possível para conseguir atender o maior número de pessoas, né, que possível também. E aí a gente tem um videozinho mostrando
o aplicativo em funcionamento. Então, aqui na parte de cadastro, eles fazem toda a verificação na parte do back-end, né? A gente é responsável só por mandar os dados. A parte de autenticação. Agora a parte de criação das publicações. A parte de comentários, como a gente não implementou essa funcionalidade, eles são comentários de exemplo. Então é o mesmo conjunto de comentários para todas as publicações. Nesse caso, a gente está criando um estúdio, né, que seria uma atividade prática mesmo, para a gente selecionar, no caso, quais interesses, quais habilidades são desenvolvidas, né, e assim também como materiais, tudo, área de conhecimento, enfim, justamente para poder fazer essa conexão de alunos, e nessa parte é mais relacionada a alunos e principalmente educadores, né, quem vai fazer aquele evento. E agora é mais o que a gente viu na parte de criação de publicações, mas só na parte de visualização. Né? Então, o que a gente entregou para a disciplina, né, no prazo definido pelo professor, não incluía a parte de criação das publicações, mas a gente resolveu, né, a gente do front-end e do back-end, dar um gás aí nessas próximas semanas até a apresentação, e que a gente achou que seria uma boa surpresa ter essa parte das publicações integrada, e também porque o Flávio falou pra gente que o ponto central era esse, né, de poder compartilhar as experiências das pessoas, e principalmente também dos estúdios pedagógicos, que é uma forma de bolo, uma receita de bolo, né, para poder implementar alguma atividade aí que os professores acham interessante. Então, no mais é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, tem aí o e-mail do Carlos e o meu e-mail e também do professor. E caso queiram, sejam curiosos, tem também o site da Rede Brasileira, né, que é aprendizagemcriativa.org, e lá tem todas as funcionalidades que a gente implementou no aplicativo, só que, né, é o produto mesmo terminado. Nossa, ainda bem que a gente pega o aplicativo que eu tiver para consultar, porque essa é a ideia. Né? Muito bom. Obrigado. Foi bom. Depois daqui eles vão fazer prova, né? Essa é a prova. Está indo aqui já? Acharam? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite. O nosso grupo fez um letramento, foi do IA, letramento de inteligência artificial focado para alunos de ensino médio.
e a gente vai comentar um pouquinho melhor. Antes a gente vai passar um vídeo mostrando o uso da inteligência artificial e ferramentas de IA para a produção desse vídeo daqui. O computador está qual? A animação era feita 4 a 4, com papel, lápis e muita paciência. Em 1937, Walt Disney lançou Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro longa-metragem animado da história. Muitos previram o fracasso, mas o sucesso foi tão grande que mudou a indústria para sempre. Agora, confira 5 curiosidades incríveis sobre filmes de animação que vão mudar o jeito como você os enxerga. A gente vai pausar aqui só por causa do tempo, mas a ideia era mostrar por meio do método que é possível fazer várias coisas com inteligência artificial, incluindo o vídeo. Essa imagem foi feita por IA e a narração é de inteligência artificial também, o roteiro também gerado pela IA, padronizado com a entrada que a gente deu, o tema que a gente começou. E a gente vai comentar um pouquinho sobre os tópicos que a gente vê nesse letramento. Primeiramente, boa noite pessoal, eu sou o Léo. A gente procurou trazer alguns tópicos que estão mais bombando no momento dentro da área de inteligência artificial e tópicos que também não são tão complexos assim e que são fáceis de entendimento. Então, a gente propôs ali 6 aulas, né? A primeira aula vai ser uma introdução, um contexto geral do que é IA, como é que ela funciona, por que ela veio. Depois, LLMs, que é a Large Language Model, né? No termo mais científico, né? Que vai tratar ali justamente como a IA ela consegue transformar o seu prompt, como ela consegue entender e como ela consegue converter numa resposta. Então a gente propôs ali um projetinho para o pessoal das escolas de você bolar um comando, um texto ali que você quer digitar, e aí, por exemplo, eu quero formar uma imagem. Então, quero um castelo no fundo que tem um desenho realista formado por 5 anões e uma princesa. Diante disso, a IA vai trazer. Só que normalmente a IA nunca traz de primeiro o resultado correto. Então o aluno ele tem que começar a investigar o que ele pode melhorar naquele texto dele, inclusive ele pode complementar com a própria IA, perguntando onde eu posso melhorar esse texto. E aí vai estar lá, a IA vai retornar algumas coisas. Também a IA pode ser na geração ali de imagens e vídeos, também utilizando a IA. A gente propôs também algumas ferramentas gratuitas para os alunos mexerem. Todas elas são bem de fácil ali manuseio, é só você escrever um comando. Existem sempre várias opções dentro dessas ferramentas de estilos diferentes. Então, se eu quero um estilo mais realista ou um estilo mais pintura a óleo, mais de animação, desenho. Então, os alunos eles podem ir escolhendo essas ferramentas e também já está descrito dentro do roteiro nas aulas. Pode já puxar um pouco. A gente também ensinou como que a IA ela pode impactar numa parte de áudio dos projetos, né? Como o Danilo mostrou ali no vídeo, toda a parte de fala daquele vídeo foi feita por IA. Então, se os alunos quiserem criar um vídeo, uma pequena animaçãozinha ali, um pequeno roteiro, uma história, eles conseguem criar e eles conseguem colocar qualquer voz. Então pode ser uma voz genérica, tanto masculina quanto feminina, ou pode ser, sei lá, de algum ator famoso, algum personagem de algum desenho animado que eles gostam. Eles conseguem transformar toda a criatividade deles ali na prática, transformada ali com a IA. A gente também mostrou alguns problemas que a IA pode ter, que é o plágio e a ética. Então a gente mostrou que assim, não é simplesmente você escrever qualquer coisa, a IA retornar e tá tudo certo. Não, às vezes a IA ela vai plagiar algum conteúdo e você tem que correr atrás e ver se aquilo ali não é plágio e, se for, dar os devidos créditos. Porque, querendo ou não, quando a gente pega, por exemplo, trabalhos mesmo, dentro de faculdade ou escolar, sobre algum tema, alguma matéria, o GPT, por exemplo, ele vai retornar ali um texto, só que aquele texto, de alguma maneira, ele pegou, fuçou a internet inteira e ele retornou, fez uma análise e retornou aquilo ali. Então, existem autores que são naquele texto e a gente tem que dar a devida menção a eles. E vários outros usos também, a gente deixou ali explícito dentro do desenvolvimento da metodologia. Só para complementar, a gente falou do vídeo,
que é a dinâmica maior desse método, mas os alunos são incentivados nas próprias aulas a pesquisarem coisas relacionadas à escola ou outros temas que eles têm interesse e estudar utilizando a inteligência artificial. Então a gente também separou uma sessão de cinema nesse método. A gente mostrou um vídeo que a gente fez, curto como exemplo, mas o método pede para que os alunos se juntem em grupos e escolham um tema que eles gostam, pode ser futebol, cinema, algum tema da escola que eles têm interesse, e montem um vídeo curto com auxílio da inteligência artificial. E na última aula, o Leonardo falou, são 6 aulas, né? Na 7ª tem a exibição desses vídeos, e daí eles podem comentar e até notar qual foi o vídeo mais engraçado, o melhor vídeo. E para finalizar, alguns benefícios do método. O estímulo da criatividade, né? Vai um pouco além do que eu já estou acostumado em sala de aula. E também estimula o trabalho em equipe, tanto nessa dinâmica maior do vídeo quanto em outras dinâmicas. E também o conhecimento em inteligência artificial, algo muito importante, levando esse conhecimento, essas informações, para que os alunos possam receber e conseguir utilizar no dia a dia, seja para a escola ou para motivos pessoais, etc. É basicamente isso. E apenas complementando, o principal motivo da gente ter trazido esse desenvolvimento desse método é porque a IA está crescendo. E hoje em dia, e ainda mais no futuro, você será meio que obrigado a trabalhar junto com a IA. Se você não sabe fazer isso, você vai ficar para trás de tudo. Então, eu acho interessante já começar a introduzir, desde agora, do ensino médio, ensino fundamental, essas pessoas entenderem o que é, como funciona, por que funciona, para conseguirem ajudar elas tanto na vida profissional quanto na social. E é isso, pessoal. Obrigado. Meu nome é Carolina, eu sou gerente do grupo Compeduca e a gente também criou um método de IA, só que no nosso caso ele é focado para ensinar educadores e professores do ensino fundamental. Então, para começar, o que a gente fez foi criar um método que tem 6 videoaulas, roteiros, exercícios completos para alunos futuros das disciplinas usar esse método para ensinar professores a como fazer uso de IA em sala de aula. O nosso conteúdo ele vai desde básico, então como criar uma conta em sites que utilizam IA, como interagir melhor com a IA e obter melhores resultados, até a apresentação de ferramentas um pouco mais complexas que podem ajudar dentro da sala de aula. O nosso objetivo com esse projeto veio de uma demanda real trazida pelo professor, porque a IA já está presente tanto na educação quanto em quase todas as áreas da nossa vida. E a gente queria trazer uma formação crítica e acessível para os professores conseguirem implementar e acompanhar toda essa transformação digital. A nossa equipe ela é composta por 7 integrantes e a gente se dividiu em roteiro, gravação, edição e revisão para todo mundo poder contribuir. E a gente fez um fluxo sequencial em que cada uma das etapas alimentava a próxima etapa. E o que a gente aprendeu com isso é que às vezes quando uma etapa atrasa, ela vai atrasar todas as etapas seguintes do nosso projeto. A gente também aprendeu que quanto mais dependências externas a gente tem, maior a chance da gente ter problemas e riscos e perder o controle da situação. Então a gente tentou fazer tudo internamente dentro do nosso grupo, então dividindo as tarefas entre nós mesmos e o mínimo possível que fosse com pessoas de outros grupos ou de fora da disciplina. E também a gente entendeu a importância de autonomia de cada um dos integrantes do nosso grupo para conseguir fazer a tarefa dele ou dela e também de definir desde o início qual seria o nosso cronograma e em qual momento a gente ia fazer cada uma das partes do nosso projeto para a gente não perder nenhuma delas. A gente recebeu um feedback muito positivo por parte da equipe da Ariag, que destacou muito bem a questão da qualidade textual e audiovisual nossa. E também como a padronização e também a qualidade das ferramentas diversas que foram apresentadas. Também foi elevado em destaque a padronização dos materiais e a padronização dos materiais e as variedades das ferramentas apresentadas. Também levou em destaque os exercícios propostos, que também levou sacados como uma excelente forma de estimular os exercícios.
Isso reforçou mais uma vez que nós conseguimos atingir o nosso objetivo com qualidade e relevância. Bom, aqui está um print da nossa página no portal do Diário e ao lado está um QR Code que vai levar vocês até a página, que a gente incentiva todos a acessar ela. Volta lá que a gente está querendo escanear. Lá dá para acessar tanto a nossa página inicial, que tem um resumo de cada uma das aulas e o link para a aula no YouTube, quanto cada uma das aulas detalhadas, com roteiro, exercícios e tudo mais. Obrigado. Bom, então o nosso projeto é a RoboCamp. Então, a RoboCamp é a liga de robótica da Unicamp. E assim, a gente começou esse ano e a gente já iria fazer uma capacitação na liga. E aí veio a oportunidade da matéria de gestão de projetos. E daí a gente uniu os dois e pensou, por que não a gente unir essa capacitação, abrir para os alunos da Unicamp em geral, para quem quiser aprender. E aí veio esse projeto. Então, o que foi aplicado? Foram 7 aulas em 7 semanas diferentes. As aulas duravam 1 hora, das 3 às 14. Então, a gente deu aula de robótica, usando o Arduino. A gente usou a plataforma Tinkercad, que era uma plataforma ali que a gente conseguia fazer exercícios. E também coisas de circuitos e programação em geral a ver com a vida robótica. Então, assim, pode ser. Então, as avaliações. A gente teve um problema que foi, por ser um projeto assim, que durou algumas semanas, então a gente teve um problema ali de pessoas, de diminuir a questão das pessoas assistindo, mas também teve um ponto positivo porque no final a gente conversando com as pessoas da liga, a gente conversando com algumas pessoas que participaram, a gente viu que foi um projeto muito legal, até porque semana passada, nesse fim de semana, na sexta e no sábado, a gente teve a FTPA, que foi a FT de Portas Abertas, que trouxe alunos aqui da região para vir aqui para a FT, e o pessoal da liga, eles desenvolveram 2 projetos muito legais. Então, eles aprenderam de fato com as aulas que a gente deu, e foi um projeto que realmente o pessoal conseguiu aprender e construir coisas legais. Então, nos resultados, foi uma experiência desafiadora, até porque foi a primeira vez que a gente estava gerenciando um projeto assim que envolvia não só as pessoas assim do grupo, a gente estava envolvendo também a Unicamp, inclusive teve até um pessoal da Universidade de Pernambuco, que eles encontraram a gente e eles estavam interessados também em criar um grupo de robótica, uma liga desse tipo. Eles conversaram com a gente trocou muita ideia, eles assistiram todas as aulas. Então, além da gente ver os membros da nossa liga aplicando, a gente viu também pessoas de outro estado que aprenderam com a gente. Então a gente teve alguns depoimentos, eu pedi para o pessoal escrever um textinho lá e mandar para mim no WhatsApp. Então o pessoal realmente gostou, principalmente aquele pessoal de Pernambuco, porque eles realmente estavam interessados, então eles vinham todas as aulas, conversavam com a gente, trocavam ideia. Então foi basicamente isso. Muito obrigado. Boa noite, gente. Meu nome é Júlio, faço parte do grupo Scratch para Cegos. Os objetivos do trabalho, foi criar um método que levasse o aprendizado de algoritmos para deficientes visuais, especialmente no contexto de Scratch, e também possibilitar que as pessoas que não enxergam, que têm essa deficiência visual, possam praticar no dia a dia de forma aplicada realmente, e não só ter um áudio que ele escuta e tem que gravar isso na base do vamos ver. Alguns desafios que a gente encontrou foram principalmente a deficiência das ferramentas de acessibilidade, principalmente dos leitores de tela, que são focados na leitura de texto, e o Scratch, como o professor bem disse, é muito, mas não é texto. Então, usar leitores tradicionais não ia funcionar. Para isso, a gente pesquisou, foi atrás de ferramentas novas, e a gente acabou encontrando o Scratch Tactile, que é um projeto lá da Espanha, é o sistema TED, em parceria
com a Scratch Foundation, que desenvolveu alguns blocos que podem ser criados e feitos, por exemplo, que a gente tem aqui, em impressão 3D, para que a pessoa que tem deficiência visual possa sentir, aqui nesse caso em baixo relevo, e montar os bloquinhos. Então, aqui um exemplo, esse aqui é para terminar o código. Eles se conectam dessa forma. E essa aqui é a setinha de ir para cima, por exemplo. Aliado a isso, tem o desafio de, beleza, eu posso montar o código, mas como que eu vou rodar ele, digamos assim. E para isso, existe um ambiente, é algo semelhante a isso, que tem uma casa, é um tabuleiro, como se fosse uma matriz. Normalmente tem mais, mas para manter enxuto o design da peça, a gente está fazendo parceria também com a pessoa, já chegou nesse ponto. A gente decidiu manter menor. E tem os personagens que a gente representa com um triângulo, um quadrado. Aqui tem um quadrado. Tem um quadrado. E a pessoa pode ir interpretando o código que ela monta e movimentando o personagem dentro do tabuleiro. Pode passar? Aqui tá os blocos existentes aí. O que a gente tem aqui na mesa, se vocês quiserem inclusive sentir, depois a gente pode deixar aqui do lado, ver como é que é. São só alguns desses, não são todos. Os que a gente imprimiu aqui custou cerca de R$10 para imprimir, com uma impressora 3D, com um filamento relativamente caro. Mas a gente está trabalhando com uma pessoa que tem impressora 3D para adaptar os modelos, tanto que a gente apresentou para o professor um modelo diferente que é um pouco mais grosso, para baratear e para, ser possível, imprimir com PETs recicladas. Então essa pessoa ela está com essa iniciativa já de reciclar PET para imprimir e já está modelando pensando nisso. O feedback do professor foi positivo enquanto ao uso da ferramenta e a gente entregou alguns roteiros de vídeo, a gente já assistiu os vídeos que o professor criou ano passado e adaptou esses roteiros utilizando essas ferramentas. Claro que algumas situações que, por exemplo, seria para ver alguma coisa, né, para interagir de forma visual, a gente teve que adaptar, mas de forma geral a gente conseguiu ensinar os conceitos de algoritmo e Scratch através do Scratch Tactile. É isso, muito obrigado. Bom, boa noite. Nós trabalhamos com o projeto Educação para a Paz, nós somos um grupo de 5, eu sou a Francisca e vou falar um pouquinho do nosso trabalho hoje. Bem, o nosso projeto foi desenvolvido em parceria com a ONG Palavras de Paz, que declara a sua missão como mudar o mundo, resgatando a humanidade e ajudando as pessoas a descobrirem sua esperança, sua própria força e sua paz interior. A ONG em si, ela dispõe três modalidades de voluntariado. Nosso grupo, como todos os grupos da disciplina, fizeram parte da modalidade avaliador de reflexões de detentos, cujas atividades são avaliações e reflexões. E para executar essa atividade, então, nós começamos com o curso preparatório da ONG. Aqui um printzinho ali da nossa, deu uma parte do sistema, que a gente participou de 10 workshops sobre os temas e uma coisa bacana disso são os mesmos workshops que as pessoas privadas de liberdade assistem para fazer parte do programa. Então, as avaliações em termos de metodologia, elas eram selecionadas dentro do site, a gente emitiu ali o nome das pessoas, então a gente marcava uma avaliação, selecionava e preenchia um formulário sobre a avaliação em questão. Pode passar também. E dentro desse processo, né, a gente ressalta como aprendizado as temáticas dos workshops, né, que foram temáticas que nos tocaram também enquanto pessoas, enquanto alunos, né, e nos colocaram em contato com temáticas que dentro da correria e da vida também nos passam bastante despercebidas. A gente, então, a partir disso, tivemos
notamos, né, ressaltamos uma oportunidade de crescimento pessoal para os voluntários e também o projeto o projeto como um todo foi um grande recurso didático para adquirir os conhecimentos propostos pela disciplina. Além disso, para a gente é uma grande oportunidade e uma grande coisa legal poder contribuir, participar de um projeto que contribui efetivamente com a sociedade, que tem impacto social e sair um pouco da visão teórica do que é ser, ajudar, do que é, enfim, para a gente. Então, dentro da Unicamp, a gente, apesar da universidade ser pública, etc., mas dentro do nosso curso de tecnologia, a gente tem muito pouca oportunidade de olhar para o mundo, né? É muito tempo aqui, muito tempo na teoria, mas também muito tempo com tecnologias, computadores e pessoas, falta às vezes. Pode passar também? E, por fim, a gente destaca como pontos fortes do projeto a atuação da ONG em termos de área, em termos de organização, em termos de abrangência e penetração no sistema prisional brasileiro, que foi o que nós tivemos mais proximidade. A gente destaca também a metodologia das avaliações, então, para a gente, enquanto um projeto, nós não tivemos que criar um jeito de avaliar, nós não tivemos que descobrir a roda e tudo mais. Então, foi muito bacana ter a base para produzir, de fato, uma atividade legal e de impacto. Outro ponto forte é a adaptação dos voluntários que gerem a ONG para o contexto da nossa disciplina. Então, a gente notou uma grande disponibilidade, um grande interesse com a nossa atuação, com a atuação de todos os grupos. E isso foi... Isso é muito bacana porque mostra aí essa flexibilidade e essa preocupação com o nosso aprendizado em relação à universidade também, não só o nosso crescimento pessoal, que era também um dos nossos objetivos. A documentação da ONG, ali em termos de documentos que produz, em termos de condições que provê para nós fazermos a atuação voluntariada. E fiquem comigo, não desistam de mim. A gente também destaca o valor do projeto enquanto um projeto de extensão e o alinhamento enquanto conceito de extensão, enquanto a visão da Unicamp também de extensão. Então, é uma grande oportunidade de parcerias futuras também. A gente identificou pontos dentro dessa parceria de coisas que também voltadas para a nossa área de tecnologia que nós poderíamos contribuir dentro de outras áreas da Unicamp, enquanto estudo, enquanto sustentação para a universidade. Então a disciplina é uma oportunidade legal, mas existem, quem sabe, outras disciplinas e outras coisas que a gente pode atuar, não só na categoria da avaliação. Do nosso ponto de vista é isso, sei que a Ivete já falou. A gente agradece e agradece também os feedbacks que a gente recebeu durante o processo. E ainda falando sobre a documentação da ONG, uma coisa muito bacana que a gente tem acesso às horas complementares, aos certificados, e tudo isso também é muito produtivo para a gente enquanto estudante, para as nossas horas, para o que nós precisamos. É isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. O nosso projeto é o Entre Linhas. É basicamente um projeto parecido com outras pessoas, então a gente participou do processo Palavras de Paz. Então, assim, no total a gente tem mais ou menos 52 reflexões avaliadas, e a gente fala avaliadas porque no final a gente transcreve redação e avalia junto. E nesse processo a gente teve capacitação, reunião online, então toda
semana a gente tem reunião online para definir os objetivos. E a gente tem uma capacitação durante com o pessoal da ONG. Vou falar um pouco do processo das reflexões. Então, o início começa com os detentos. Eles fazem o curso do Programa para Educação para a Paz, que é composto por 10 temas, que abordam tanto a paz, quanto o conhecimento pessoal, quanto o conhecimento do mundo, o cuidado do próximo. Após isso, eles têm que preencher um formulário e conduzir uma reflexão sobre o que aprenderam no curso. Após isso, as reflexões elas são disponibilizadas na plataforma, através de um escaneamento, e chega até nós avaliadores. Aí, para a gente que vai avaliar, a gente também faz o mesmo curso que eles, então a gente tem também sobre todos os 10 temas, e a partir disso a gente pode começar a transcrição e a avaliação das redações. Então, após isso, a gente tem acesso no site. A gente pode abrir o formulário do detento, mais o escaneamento. E aí, a partir disso, ele só transcreve e avalia a redação final dele. Isso aí que a gente trouxe um feedback, inclusive foi a fala da Ivete. Vocês foram surpreendentes, com muita sincronia, energia e vontade de ajudar desde o início. Vimos coisas inéditas, como os papagaios de verdade que apareceram quando contávamos através de desenho a história dos papagaios. Então, assim, contextualizando, né? Isso aconteceu no nosso grupo, durante a nossa capacitação com a ONG. E dentro dos 10 temas, né, esse programa ele é baseado num livro, vou trazer ali a capa do livro para vocês. E tem uma história que ela fala sobre um papagaio, e aí quando finalizou, um dos meninos eles tinham ainda? E a gente resgatou uma maritaca, aí a maritaca voou, né? E a maritaca começou a voar bem ali na história do papagaio, e também um dos apelidos de um dos membros do nosso grupo é papagaio, na hora ele virou todo um contexto, uma conversa sobre papagaios. E aí foi algo legal, isso daí, gente, já era o quê? Quase umas 11 horas da noite, assim, numa terça-feira. Então a gente teve uma troca bem bacana. Nesse dia também participou só o nosso grupo da capacitação, então o nosso contato com a Ivete, com a Mônica e com as outras integrantes da ONU foi bem próximo mesmo. E ela até comentou, queremos vocês e mais voluntários como vocês sempre. A gente não trouxe aqui, mas também o outro grupo já comentou que no meio do processo nós recebemos um feedback da ONG sobre as nossas avaliações. Então eles colocaram lá comentários gerais de todo mundo do Ornicamp que estava participando, mas pontos relevantes também para cada um. Então, por exemplo, eu recebi um feedback individual que era melhor eu prestar mais atenção, melhorar em tal ponto na minha avaliação. Então isso foi bem legal, que mostra todo realmente o empenho da ONG com esse trabalho, né? E aqui são, sim, os resultados de forma gerais que a gente observou. Então, a influência dos temas na vida ali dos detentos, né? E a gente colocou aqui também o impacto positivo do curso após a liberdade. Isso foi uma coisa que a gente observou, e muitos, eles respondem questionários sobre o curso e depois escrevem uma redação. Em muitas redações, eles falavam sobre isso, quando eu sair daqui, quando eu estiver com meus filhos, com os meus pais, ou em alguma situação de conflito no meu dia a dia, eu vou lembrar daquele tema específico. E falavam muito sobre também, assim, eu vou parar, refletir e ver o impacto dessa minha atitude. Então, a gente viu que realmente ali o curso, ele consegue atingir essas pessoas e melhorarem a vida, assim, após a liberdade, né? E aí, para nós, isso aqui foi uma reflexão, foi um feedback de um dos integrantes do grupo, que realizar o trabalho voluntário foi muito bom e agregou uma visão diferente sobre a vida e seu valor, que eu acho que complementa o que o grupo anterior já falou. A gente vive tão na correria, até na nossa capacitação com a ONG, a gente assistiu os temas, lembro muito da Giovana falando, nossa, eu tô tão assim, às vezes eu me paro para pensar sobre isso no meu dia. Então é legal que trouxe esses pontos simples mesmo que a gente deixa de perceber, né? E além disso, observamos que as pequenas ações têm sim um grande impacto no processo de socialização e valorização do ser humano. E aí, só para finalizar, pode passar. Esse daqui é o livro, tá, gente? Na qual todo o curso é baseado, então ouça a sua voz. São 10 capítulos, cada capítulo ali é um processo de treinamento que tanto os detentos quanto a gente recebe. Deixei aqui o site para vocês, a ONG, acho que a gente deve ter comentado, tem várias outras formas de atuação, então também com refugiados, tem bem legal, tem vídeos exemplificando, tem relatos de outras pessoas que já passaram pela ONG. E aqui eu acho que é a frase aí que meio que leva assim, todo esse trabalho
trabalho da ONG e o nosso trabalho também, que é do autor do livro Precisamos nos ver como fonte de paz. Se adotarmos essa abordagem, a paz chegará. É para a gente saber que às vezes a paz está dentro da gente, a gente só precisa refletir isso. É isso. Obrigada. Olá, boa noite. Nós somos o Grupo Margem, composto pela Ana, a Júlia, a Juliana e a Maria. O nosso projeto foi baseado no Era Uma Vez. Tivemos 6 aulas, com média de duração de 1h30 cada aula. Tivemos 23 alunos participantes do projeto, eles eram todos do quarto ano 2, período da tarde, da escola MF Vinhedo. O nosso projeto durou do dia 8/4 até o dia 13/5. Então, como a Juliana já falou, a gente usou a metodologia Era Uma Vez, que outros grupos também utilizaram, já falaram um pouco sobre. Ela basicamente se baseia em explicações teóricas, atividades no papel e atividades usando o Scratch de fato. Aqui a gente fez um resuminho de aula a aula do que a gente apresentou para as crianças. Então, na primeira foi mais uma apresentação do projeto e uma iniciação sobre algoritmos. Na segunda a gente falou um pouco mais sobre algoritmos. Na terceira aula a gente apresentou alguns comandos e a ferramenta do Scratch. Então, assim começou de fato a mexerem nos computadores. Eles aguardaram muito por essa aula. Na aula 4 a gente falou sobre laços de reflexão. Na aula 5, decoração. E na aula 6, condições e fechamento do projeto. Nessa última aula a gente falou bastante sobre a faculdade também. A gente ouviu eles o que eles queriam ser quando crescessem, se eles tinham interesse de fazer faculdade, então foi um papo muito legal com as crianças. Agora, quanto aos feedbacks, a gente fez 2 tipos de avaliação. Avaliação aula a aula, que no final de todas as aulas a gente entregava um papel para eles em que eles podiam classificar em até 5 estrelas e também fazer comentários e sugestões para as próximas aulas. E o outro método de avaliação foi a avaliação na última aula, em que a gente fez um formulário mais extenso para eles expressarem de forma geral o que eles acharam do projeto e também falar sobre coisas como o interesse deles continuarem aprendendo o Scratch e coisas do tipo. Sobre as avaliações aula a aula, a gente teve avaliações bem positivas. Teve uma entrevista com a aula 2, então a gente acabou fazendo o feedback na hora mesmo. E teve uma queda, né, na avaliação da aula 4 e na aula 6, mas foi por conta de um aluno que ele era um aluno novo e ele entrou bem na aula 4, então foi isso que aconteceu. E foi interessante também que na última aula, dos 21 alunos, 19 mostraram interesse em continuar aprendendo Scratch, 20 compartilharam comentários positivos sobre as aulas e 5 falaram que fora do ambiente escolar eles pesquisaram sobre programação e tecnologia. Bom, mas como resultado final a gente conseguiu aplicar a educação de uma maneira gradual para as crianças. Quanto adultos, a gente faz muito, a gente aprende por associação, a gente não é nada mais novo, tudo é associado. E nessa fase das crianças, eles estão criando esses vínculos, eles estão construindo essas sinapses que vão virar posteriormente uma forma de aprendizado. E foi muito legal ver as crianças desenvolvendo isso. Então, tá ali aprendendo e olhar e falar, nossa, legal, no Minecraft eu consigo fazer isso e aquilo, eles perceberem ali uma linha de conexão, foi muito divertido. Para além disso, a gente também pôde observar o desenvolvimento da criatividade dos alunos, da lógica, não só lógica matemática, mas ali numa aplicação do dia a dia, de uma maneira mais empírica. E, para além disso, as crianças também, elas mostraram um entusiasmo muito grande em aprender essas coisas, o que é muito difícil quando se dá aula, porque para você introduzir um conteúdo novo, existe uma relutância, existe uma dificuldade ali de você conseguir prender a atenção de uma criança que está a todo tempo querendo descobrir coisas novas. E esse entusiasmo levou a gente até a perceber que hoje em dia o que se carece são iniciativas como essas, né, que foram aplicadas para levar tecnologias para essas crianças, a educação digital
digital, que muito se fala. O que falta para elas é esse primeiro passo para o mundo da tecnologia, que daqui para frente está cada vez mais inserido dentro desse cotidiano. A gente trouxe aqui um feedback, inclusive, então, uma das professoras retornou para a gente que as atividades realizadas durante as aulas com os estudantes vieram ao encontro com os conteúdos que estamos trabalhando. Um deles é a localização, movimentação em malha quadriculada da disciplina da matemática e geografia. Ou seja, só ali já dá para a gente perceber que a gente consegue inserir de uma maneira lúdica para as crianças matérias, disciplinas que geralmente não são tão fáceis de serem aplicadas e serem introduzidas ali para as crianças. Enfim, o que auxiliou muito em sala de aula. Percebi que os estudantes foram bem participativos e as meninas bem didáticas ao falar com eles, adequando o vocabulário para a faixa etária em questão, que é um ponto também que a gente tentou se atentar muito. A gente tentar levar para a criança o que está próximo dela, o que ela vai conseguir entender. Não adianta nada a gente chegar e colocar 1001 termos e a criança não saber o que é o eixo X e o eixo Y, mas sim abaixo, lá no outro, né? Enfim, a professora adicionou que não participou o tempo todo das aulas, pois o projeto acabou chocando com os horários das aulas de arte, mas as que ela viu, as gostou muito. Os estudantes também ficavam ansiosos para esperar vocês, nossa, né? O que demonstra que também gostaram. No final, a gente acabou criando esse vínculo, criando esse laço com os alunos e os alunos também com a gente, que resultou, né, nesse projeto lindo que foi o Era Uma Vez, a introdução, né, à criação de jogos para crianças. No campo, pô, o PPTX ele mudou um pouquinho. Bom, somos matletas, português matletas. Quem fez o projeto foi eu, Rian, Rafael e Hans. Eduardo, perdão. O projeto que a gente fez foi dar aulas de introdução à linguagem Python na Escola Municipal Raquel Francesc. A gente deu aula em torno de 25 alunos, eles tinham a idade entre 9 a 12 anos. Todas as aulas foram no período do sábado e de manhã. Agora o Hans vai falar um pouco sobre como foi o nosso projeto. As aulas foram de sábado porque existe um projeto da Secretaria de Educação que chama Escola Cidadã, que é um projeto que é feito aos sábados nas escolas, né? Elas abrem para aulas de várias coisas, como violão, dança, balé, e a gente usou esse espaço que existe na Escola Raquel Francesc, que, puxando um pouquinho para mim, que a escola da minha mãe aí facilitou um pouco para a gente ter esse projeto lá. Então as aulas foram dadas para os alunos ali da escola e também da comunidade ali que participam do Escola Cidadã. É por isso que tem essa faixa etária entre 9 e 12 anos, que foi que a gente mais teve, né? Pode falar um pouquinho da... Então, a gente deu 3 aulas, como era criança fora, 12 anos, era muito difícil introduzir algo muito complexo. Então a gente focou muito no básico, sobre a programação, if, else, o while que a gente deu também, como fazer um calculador, os links com jogos que eles gostam, muito Roblox e tudo mais. Basicamente foi isso que a gente fez durante as aulas. Teve a pesquisa, mas falando um pouco mais do conteúdo, a gente conseguiu ligar o que eles usam no jogando, tipo, a gente virava pra trás, os caras tacavam o Roblox, né? Aí a gente tava, olha pra cá, aí a gente conseguiu fazer esse push do Roblox, falando, não, pra entrar no Roblox tem que ter usuário e senha. Aí a gente mostrou pra eles fazer um print do usuário e senha, fazer o input do usuário, o input da senha, depois printar para mostrar para eles como que funciona. Então conseguiu fazer essa ligação com o que eles usam, né? Eles falavam que eles jogavam Roblox, TKXD, aí eu mostrei assim no print, no input lá em Python. Aí eles falaram, nossa, é igual o jogo lá e tal. Aí eles conseguiram ter essa ligação para a realidade que eles estão lá. Porque mostrar a linguagem Python para crianças de 10 anos é um pouco difícil, né? Não é tão lúdico igual o Scratch.
mas a gente conseguiu, fazendo fluxogramas, falando, o Rian falou tipo, da caixa, que é variável, que você coloca dentro, coisas assim que ajudaram bastante a gente no decorrer do curso, né? No final do projeto a gente fez uns certificadinhos para cada criança, igualzinho como está esse, a gente colocava o nome da criança, a gente entregou, foi algo super legal, as crianças estavam mostrando para os pais, foi super legal. A gente tirou foto com cada uma lá, provavelmente foi mandado nos grupos da Secretaria da Educação, então foi bem legal. Tem o link do formulário ali, que a gente colocou aqui no slide, onde tem todas as avaliações finais dos alunos sobre o que eles acharam, e no final também tem um pouquinho do que eles falaram sobre, né? Passando os resultados finais, tem todas as fotos que a gente tirou ao longo do tempo, a gente colocou a cara de todas as crianças, então foi bem legal. A gente percebeu que os alunos com mais conhecimento informático eles desempenharam melhor por saber mais usar o teclado. Usar o teclado era algo difícil. Tipo assim, em Python você tem que abrir aspas duplas, daí eles não sabiam fazer isso, a gente teve que dar. A gente passava um conteúdo, print aspas duplas, beleza. Você não sabe fazer, daí a gente foi passando cada um assim, ensinando a fazer aspas duplas. A gente passava um exercício e a gente esperava eles fazerem, a gente ia ajudando cada um deles. Tinha 25, a gente ajudava os 25 que precisavam. E ali eu falei também sobre usar analogias com os jogos que eles usam. É uma boa tática para fazer entender eles melhor, tipo login e senha do jogo. E também foi notado, né, uma disparidade de aprendizado entre os alunos. A gente viu que tem pessoas fora da curva. Tinha uma menina lá chamada Jennifer, de 9 anos. A menina era fora da curva totalmente. A gente passou um conteúdo, ela já pegou na hora. Falou, nossa, se essa menina pegar, ela vai estar na NASA daqui a pouco. Aí a gente falou com os pais dela também depois sobre Python, programação informática, assim, para colocar ela no curso, porque ela era muito boa mesmo. E teve vários, assim, que se desempenharam bem, que tipo, a gente estava explicando como que faz o aspas para outro aluno, ela estava, nossa, eu posso brincar com esse print aqui, com esse input aqui? Não, pode, à vontade. Tipo, melhor que a gente. Aí, os depoimentos, eles falaram que, no primeiro exemplo da Jennifer, a gente conversou com os pais dela, falaram que despertou muito interesse na filha, ela procurava no YouTube sobre conteúdo e tudo mais. A maioria das pessoas gostaram de fazer uma calculadora, porque acharam muito prático. A gente fez lá o input do número 1, número 2, aí somava, aí se você mudava lá o asterisco para barra e dividia, eles falavam, nossa, que legal isso aqui e tal. E a questão do print também, né? Mostrar sempre vezes na tela. Aí o for também, então ó, escreve 1000 vezes print. Os caras, não. Aí a gente, não, com o for aqui você consegue escrever 1000 vezes print, sem precisar escrever e tal. Aí ela escreveu isso na avaliação que a gente fez. Aí acabou. Aqui no fundo tem as fotos aqui, que é mais legal. Legal, obrigado. E o agradecimento, queria agradecer o Lucas aqui, que queria passar a gente lá, e também a minha mãe. Boa noite, gente. A gente é o grupo Fala de Aula e a gente vai falar o que a gente fez. A gente deu aulas com o método Scratch Era Uma Vez na escola MDF, professor Tadeu Santini, onde tivemos 4 aulas para uma turma de quinto ano e 4 aulas para outra turma, porque são 2 turmas na escola. No período das 7 às 7h50 de manhã, porque eles não têm aula com especialista, então era mais tranquilo para as professoras. E a gente teve uma média de 14 alunos por aula, porque às vezes faltava um em uma, faltava um em outra, mas a média foi 14 alunos por aula. Bom, a metodologia que a gente utilizou foi o Era Uma Vez, né? Só que teve que acontecer algumas adaptações, porque a gente não tinha o tempo necessário. Então, em vez de 7 aulas, a gente acabou tendo 4 aulas por turma, onde a primeira aula a gente focou muito mais na introdução dos algoritmos. Então, a gente explicou o conceito de como funciona o algoritmo, o que você precisa fazer para você criar um algoritmo, né? Que é uma sequência de passos. A segunda, a gente fez uma atividade mais escrita, e aí, fazendo um caminho. Então, né, a gente fazia uns quadradinhos, e aí o aluno tinha que desenhar um caminho. E aí, na aula 2, a gente já apresentou um pouco mais a plataforma, o Scratch, né, que a gente utilizou, onde a gente apresentou os conceitos de movimentação tanto horizontal quanto vertical.
Na terceira, a gente já deu mais uma melhorada com relação a isso, apresentando a estrutura de laços e condicionais também, os ifs que o Scratch ele apresenta. E na quarta aula, que infelizmente não pude estar, mas a gente fez a depuração de códigos. E a quarta aula basicamente era encontrar erros no código, e aí a ideia que a gente teve, como a gente não teve tempo de explicar para as crianças certinho o conteúdo inteiro do Era Uma Vez, a gente pensou em criar um código a gente mesmo com erros específicos, daí a gente pedia para as crianças encontrarem esse erro. Encontrarem não, resolverem o código com erro, mas consequentemente essa foi a aula que as crianças menos entenderam, porque elas não estavam e elas não estavam lá na mão na massa fazendo, elas tinham que ver o meu código e decifrar o que estava de errado. Elas tiveram teve uma criança que teve uma solução bem inovadora que ninguém tinha pensado, mas essa foi a aula que as crianças menos ficaram interessadas, justamente porque não tinha muita mão na massa e elas só tinham que ver o nosso código e filtrar o erro. Bom, aqui a gente vai para a avaliação de aula, né? A gente fez duas, a gente entregou o papelzinho para eles, à mão mesmo, para eles escreverem ali com tudo. A de cima foi entregue na primeira aula que a gente fez, logo após a gente finalizar. E a última foi logo após a gente finalizar a última aula, né? A gente consegue ver, tem alguns slides. Nesse slide a gente percebeu agora que a gente printou três gráficos iguais, mas fala aí, Cláudio. Eu posso falar. Pega no celular, podendo avisar. Mas basicamente, na primeira aula eles tiveram muita satisfação com a aula, né? Dá pra ver ali, o azul é o excelente, né? O laranja mais forte ali é o bastante, enquanto o marrom é o nada. A gente vê ali que na primeira aula, que é a de cima, a gente teve muito excelente, foram mais de 75% de excelente. O resto gostaram muito, né? Estão bastante. Ali tem um pouquinho ali que estão ali no comum, ficaram diferentes, né? E ali, a partir da última, eu posso falar, a maioria, você vê, né, o excelente continua muito forte. A gente vê que o bastante também está muito presente, aumentou bastante, né, o excelente caiu um pouco. Os alunos ficaram um pouco mais insatisfeitos, tanto tem o nada ali ao invés de comum. Mas isso foi porque, justamente, a gente falou, né, foi a última aula, foi a aula mais puxada. Os alunos mais ficaram bravos, né, porque eles não puderam estar no laboratório. Né. A gente teve algumas aulas no computador, para eles trabalharem. E acontece que a última aula foi a gente falando e eles ali sentados falando com a gente, então eles ficaram muito tristes de não poder usar o computador. Isso afetou um pouco a avaliação. E a gente tinha outros dois gráficos sobre o quanto eles se interessaram na aula, também na primeira avaliação. Eles fizeram também quanto que eles acharam interessante a aula, e o excelente estava maior do que na segunda avaliação. E também teve, qual que é o outro título? É o quanto entendeu da aula. O quanto as crianças entenderam da aula, e as crianças entenderam mais as primeiras aulas porque eram mais fáceis e as aulas introdutórias eram mais fáceis. Mas no geral a gente achou que as crianças entenderam bem, que a nossa didática foi bem legal, e assim, as crianças também gostaram bastante das aulas, e a gente já vai chegando nessa parte, na parte dos depoimentos. Os resultados obtidos dos gráficos, em geral, a gente pode perceber que as crianças gostaram bastante da aula, eles aproveitaram bastante. Elas tiveram, no final, elas tiveram um grande interesse pela computação, né? A gente fez o gráfico do começo e no final, né? No começo está aí uns 20% que não só, mas a maioria já ia gostar bastante. E no final acabamos ficando aí com 12% de não. Quem sabe foi isso? Aí, mas todo mundo desde até o final da última aula, falaram que queriam continuar tendo aula no Scratch, né? Gostaram bastante. Falaram que queriam fazer uma persona com a internet também, com computação. Esse era o nosso objetivo principal, né? Que era fomentar o interesse por tecnologia e fazer as crianças se interessarem mais e pesquisarem mais. Isso realmente aconteceu, e a gente ficou muito satisfeito de ver as crianças falando que foram atrás, que pesquisaram, que viram que o que tinha mais no Scratch, além do que a gente estava apresentando. E os dois primeiros gráficos é o que resolve muito bem o nosso trabalho, que o interesse por computação aumentou e era esse o nosso objetivo. E a gente também gostou bastante de que todas as crianças falaram que queriam continuar as aulas de programação e queriam que a gente continuasse dando aulas para eles, e a gente ficou muito triste. A gente ficou muito triste, muito triste. A gente também. Vou puxar esse gancho agora na parte dos depoimentos, que é a minha parte favorita de ter dado aula para as crianças.
A gente tem algumas falas que elas trouxeram pra gente e também algumas fotinhas, a gente montando os slides, ficou morrendo de saudade. E no geral, assim, foi muito, muito positivo. Como o pessoal falou, elas ficaram tristes quando acabaram. Pediram pra gente voltar mais vezes, a Nave que trabalha, ela tava contando que elas estavam perguntando quando é que a gente ia voltar de novo. E a gente inclusive ganhou presentinhos, eu trouxe uma cartinha que elas fizeram. Nós amamos muito suas aulas, com o nominho delas, o desenhinho. O Marcos... Eu ganhei uma pulseirinha, infelizmente eu esqueci. Mas é uma pulseirinha rosa. Um aluno Pedro. Foi assim, muito, muito positivo. Foi muito bom poder criar essa conexão com elas, né? E consequentemente aumentar, né, que a gente queria instigar esse conhecimento. Foi muito positivo da nossa parte também. Acho que alguns de nós, assim, no começo estavam com um pouco de receio de trabalhar com criança, acordar cedo, dar aula às 7 horas da manhã. Mas eu acho que eu posso falar por todo mundo aqui que a gente saiu de lá muito, muito, muito adiante, assim, todo mundo gostou muito, muito da experiência. Muito gostosa mesmo, acho que tanto para eles quanto pra gente. E aí, por fim, eu queria agradecer ao professor pela disciplina, pela oportunidade. A gente entende que, para além da gestão desse projeto, poder levar esse projeto, principalmente trabalhando com criança, né, cria toda essa responsabilidade com um projeto muito mais prático, né, ativamente fazendo, e também com a questão da conclusão do objetivo, que a gente sente que, ver que todo mundo no final falou que queria continuar aprendendo, queria continuar estudando, assim, foi a melhor parte pra gente. E agradecer também a diretora da escola, a Zana, que está aqui presente, veio nos assistir, cedeu um espaço pra gente, nos recebeu muito bem, a gente foi muito bem recepcionado, não só pelas crianças, mas por todo mundo, assim, da escola. E por todo esse apoio, assim, pra gente conseguir realizar esse projeto, ter essa proximidade com a universidade, com a faculdade. Então, muito obrigada pela presença, por todo o espaço, por todo mundo da escola, foi muito gostoso, assim. E muito obrigada, professor, também por essa experiência de todo mundo aqui sair de lá, assim, nossa, muito feliz, muito gostoso conhecer todo mundo. Foi um carinho, assim, que a gente recebeu das crianças, assim, fenomenal. Acho que é isso. Clientes aqui do projeto, né? Então, palavra de paz, a Ivete aqui, obrigado pela oportunidade, vamos continuar sem dúvida, né? E alunos, organizações estudantis, agora tem várias que eu sei que tem aqui, né? Continuem trabalhando, né? Independente da disciplina, é um trabalho bonito a ser feito, tá? Rede Brasileira Criativa, vocês são nossos parceiros desde sempre, né? E espero que essa parceria só se reforce, tá? Então, obrigado e vamos melhorando, continuar melhorando esse site, tá? Prefeitura de Limeira, agora, assim, contem com a gente, tá? Alunos, quem puder continuar trabalhando com eles, eu acho que é muito legal, como eu falei, a atividade, né, dentro desse contexto aqui, a gente consegue fazer lá como atividade adicional, dar um certificado para vocês de aulas complementares, tá? Então, a gente pode alinhar para o segundo semestre, mas com certeza, ano que vem, estamos juntos. E como eu falei aqui, se a gente conseguir planejar com bastante precedência, a gente consegue até apoio na Unicamp para transporte, por exemplo, que isso foi um gargalo esse ano. Tá? Além disso, eu queria agradecer Isabel, Lohane, Henrique, né? Pessoal do LIAG, né? que ajudou bastante aqui também. Né? Lembrando que, professores principalmente, lá no site do LIAG tem N métodos diferentes para ensinar. Então, puxa, eu queria usar robótica com as crianças. Tem. Eu queria usar computação desplugada com as crianças. Tem. Tá? Aula a aula, como se faz, passo a passo, está lá disponível. A gente quer que seja usado o máximo possível. Essa é a ideia. Tá? Então, quanto mais usar, melhor. Então, fiquem à vontade para usar. É livre. Tá? Então, a gente, o que puder fazer a mais, a gente está à disposição. Obrigado a todo mundo. Tá? Gente, alunada, parabéns pelos projetos. E agora acho que, infelizmente, a gente tem algo chato para continuar, né? Prova. Tá? Não.